Uma questão extra de balanço de quantidade de movimento linear. Tá? Vamos ao enunciado. Na saída de um bocal, um jato livre vertical é direcionado para cima com velocidade de 11 metros por segundo. O fluido é newtoniano, incompressível e consiste de um óleo de massa específica de 800 kg por metro cúbico. O diâmetro na saída do bocal é de 7,5 centímetros. Uma placa horizontal com peso de 400 newtons é apoiado apenas pelo impacto do jato livre. O sistema está em equilíbrio e o escoamento no estado estacionário. Uma representação simplificada do problema é apresentada no esquema ao lado. Determine a altura H. Existem diferentes formas da gente resolver esse problema. Tá? Então, existe mais de um caminho para você calcular a altura H. Vamos um exemplo, por exemplo, de como calcular a altura H. Notem que a inspeção do problema informa para você que o peso da placa, como o sistema está em equilíbrio e, portanto, está em estacionário, o peso da placa, ele está equilibrando a força de contato que o fluido exerce sobre a superfície da placa. Ok? Então, a primeira parte é sempre a construção de um volume de controle, a identificação do volume de controle, né? Então, vamos começar, você pode identificar diferentes volumes de controle para resolver. Vamos começar com uma proposta de volume de controle aqui, onde você vai absorver todo o jato livre, tá? Esse em vermelhinho aqui, tá? Esse é o meu volume de controle. É todo jato livre. Ou seja, meu volume de controle está todo a pressão atmosférica. Ok? Notem que da mesma forma que a gente teve para o problema com balanço em X, a gente está considerando agora, só para fins de referência, esse daqui é o nosso sistema de coordenadas, né? Aqui tá vamos identificar aqui. Aqui é o X e aqui é o Y, ok? E aí a gente tem a ação do campo gravitacional G aqui para baixo. Tá? Então, vamos completar a figura aqui. Ok? Dúvidas até agora? Então, vamos identificar as superfícies críticas do nosso volume de controle. A gente tem a superfície da entrada, que eu vou chamar de SE, e a gente tem a superfície da parede, SP. Lembrando que, teoricamente, você tem aqui também, em amarelo, duas superfícies pequenininhas de saída, mas que estão no eixo X e são simétricas. Portanto, a gente não vai precisar delas para calcular a altura H. Além do mais, a altura H vai estar apenas com efeito em Y. Ok? Então, a gente só precisa fazer o balanço integral em Y. Todo mundo entende que só precisa fazer o balanço integral em Y? Vamos ver, tá. Então, vamos lá. Vamos ao primeiro termo do balanço integral, que é o fluxo de quantidade de movimento linear na entrada, tá? Então, a gente tem aqui, vou trocar para a mesma cor que eu usei, que foi o azul. Vamos inspecionar o fluxo de quantidade de movimento linear na entrada, tá? Foi dada a velocidade do jato na saída, que foi 11 metros por segundo, tá? Então, o VY aí é o VE, que é o 11 metros por segundo. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, o produto escalar de V escalar N na entrada é negativo. E aí a gente pode substituir pelo menos VE vezes a área, que seria igual a menos QE, que é a vazão volumétrica na entrada. Então, esse é o resultado aqui para aquela integração. Dúvidas no resultado em azul?
Na parede, o clássico resultado de velocidade. Na parede é igual a zero. Isso aqui, então vamos botar em vermelho. Isso aqui é igual a zero. Simplifica. Por quê? Porque a velocidade na parede é igual a zero. Aí temos os termos agora das forças. Então, vamos ao resultante das forças. A força de contato na entrada, a força de contato na parede e a força devido ao campo gravitacional. Faltou um Vzinho aqui, tá, gente? Ó, integral em V. VC. Opa, vou ter que botar a letrinha menor. VC. Ainda não foi. Isso aqui é integral em VC. Tá? Ficou faltando. Então, vamos a cada um dos termos de força. A força de contato na entrada. O tensor tensão tal tem a contribuição da pressão e da tensão de cisalhamento. Lembrando que, de modo geral, podemos desprezar a tensão de cisalhamento nas entradas e nas saídas. Nas paredes, nunca. Mas nas entradas e nas saídas, a gente pode desprezar. Sobra apenas a contribuição da pressão. Então, o jato é livre, menos PATM, a normal de externa na entrada é menos 1 e a área na entrada é. Ok? Temos agora a força de contato na parede, e a força de contato na parede é igual ao peso da placa, menos 400. Lembrando que a força de contato na parede é a força que a parede exerce no fluido, por isso que é o menos 400. Essa parte está clara? Então, do que eu estou falando? Em qual termo que eu estou? Eu vou circular o termo agora que eu estou em rosa, né? Eu estou falando aqui, olha. Opa. A força de contato na parede. Esse aqui. A força de contato na parede é a força que a parede exerce no fluido, e é o menos 400, que foi dado do problema. Dúvidas por quê? Posso seguir? Dá um ping aí, gente. Pode. O último termo agora é o termo devido à força do campo gravitacional, que é o ρ do G em Y vezes integrado em todo o volume de controle. Note que a gente não conhece a forma desse volume de controle, é um jato livre. E a gente vai ter que assumir alguma coisa aí para a gente conseguir seguir. A primeira coisa que a gente pode escrever é o ρ é constante, sai da integral. O G em Y é menos G, né? Tá para baixo, menos G. E aí a gente pode assumir, por exemplo, que a área na entrada é constante. E aí a gente assume aquele jato na lateral. Eu poderia ter feito esse volume de controle bem mais próximo aqui. Isso aqui ter sido infinitesimal, né? Então, vamos lá. A gente vai considerar isso aqui, essa distância aqui, ó, infinitesimal, né? Portanto, esse volume aqui é desprezível. E aí o volume seria só o volume da coluna do jato, né? É esse o caminho que a gente está seguindo aqui. Então, desprezível. Ok? Então, esse volumezinho aqui de saída, deixa eu escrever volume desprezível, né, para saber o que é desprezível. Volume desprezível. E aí a gente aproxima o volume de controle, ele é descrito por essa área, né, da entrada, que rigorosamente ela não precisa ser constante, mas a gente está aproximando como constante, vezes uma altura H. A gente precisa tomar uma decisão para a gente resolver isso, né? Então, aqui a gente está aproximando aproximadamente igual a altura na entrada vezes a área na entrada vezes uma altura H, tá? Então, fica ρ menos G, a área da entrada vezes a altura H. Agora, a gente tem todas as informações, considerando o referencial manométrico, a gente despreza o PATM igual a zero. E agora sim, a gente tem todas as informações para calcular H, tá?
basta reescrever a equação para determinar H, e aí, deixa eu ver qual o resultado que dá aqui em H. É 400 newton, vamos lá, a área na entrada, 7,5 divididos por 100, esse é o diâmetro, isso aqui é o quadrado, vezes 3,1415, divididos por 4, vezes a G, que é 9,81, vezes o Rho, que é o rodor, óleo, 800. Isso aqui é 400 newton, o inverso dos 400 newtons. Isso aqui está dando, deixa eu botar aqui o resultado numérico, só para eu não me perder. Isso aqui está dando o resultado em metros, né? Então, H está sendo igual a essa primeira conta que eu não fiz ainda, menos 11,54 metros, tá? Isso aqui está em unidade de metro. Aí, esse primeiro resultado aqui, vamos ver quanto é que vai dar. Velocidade ao quadrado é 11 ao quadrado, vezes a área, que eu vou ter que calcular de novo, porque eu não salvei, então vamos lá. Vamos à área de novo. Ao quadrado, vezes 3,1415, divididos por 4, vezes 11 ao quadrado. Isso divididos por 9,81, divididos pela... Ah, a área corta com a área. Tô fazendo conta à toa. É só 11 ao quadrado, divididos por 9,81. Isso aqui é 12,33 menos 11,54. Isso aqui é 0,79. Isso aqui é 0,8, tá? Metros. Estou aproximando. Tá? Esse foi o resultado que eu encontrei. Alguém encontrou alguma coisa diferente aí? Tá fazendo conta também? Dúvida, gente, em relação a essa estratégia de solução? Manda um ping aí e fala alguma coisa só pra gente saber o que tá rolando. Agora eu tô achando que a internet caiu mesmo. Alô? Alô? Não, peraí. Tá ok? Alguém quer perguntar alguma dúvida sobre esse problema? Ok. Eu não vou fazer a segunda forma de solução, mas eu vou mostrar pelo menos, né? Como é a outra forma de resolver isso aqui? Ah, tava a conta aqui do outro lado. Qual é a outra forma de resolver isso aqui? Você pode fazer Bernoulli entre 1 e 2, né? Qual a outra forma de resolver isso aqui? Você calcula a velocidade em 2, onde a velocidade em 2 é a velocidade imediatamente antes de atingir a placa. E aí você usa Bernoulli para calcular V2, né? As pressões atmosféricas vão se cancelar aqui, né? Entre 1 e 2. A altura H é a incógnita, né? E aí V2 vai ser descrito em função da altura H. E aí sobra apenas a velocidade em 1 aqui que você tem, né? Aí você está fazendo Bernoulli entre 1 e 2. E quem é o ponto 2? O ponto 2 é a velocidade imediatamente antes de atingir a placa. E essa região aqui vai ser, então, um volume de controle infinitesimal, onde você vai aplicar a quantidade de movimento linear. E aí, como essa região aqui em vermelhinha é infinitesimal, você não precisa mais botar a contribuição da gravidade, você despreza a contribuição da gravidade, porque o H vai estar lá em V2. Então, essa aqui é a V2 determinada a partir de Bernoulli. E aí, o balanço de quantidade de movimento linear para esse volume de controle infinitesimal aqui, pequenininho, vai ter uma superfície de entrada onde velocidade é V2, né? Então, aqui a gente tem V2, agora a gente não tem mais a velocidade em 1, a gente tem a velocidade em 2. Essa aqui continua sendo 0, que é a velocidade da parede.
tá? Isso aqui ainda está desprezível, né, porque é tal e PATM, e esse aqui é igual aos 400 newton do peso. Então, sobra os 400 newton e V2. Cadê a altura H? A altura H, você não tem contribuição de G aqui, do campo gravitacional, porque esse volume de controle é desprezível. E aí a altura H está implícita aqui quando você substitui V2, tá? E aí você consegue calcular a altura H quando você substitui V2 que você calculou lá de Bernoulli. Então, esse método divide o problema em dois, né? Então, fica um pouco mais trabalhoso, mas o resultado dá o mesmo, né? 0,772. Você não precisa assumir... Qual é a vantagem dessa metodologia? Você não precisa assumir uma forma para o volume do jato, né? Você consegue calcular de forma mais acurada. Mas note que 0,77, 0,8 está dentro da ordem do erro esperado para esse tipo de cálculo, né? Então, 0,77 é igual a 0,8 metros, e aí, portanto, você aproximar o volume de controle para aquele volume de área da entrada constante não implica numa perda de acurácia grande. Ok? Dúvidas, gente?